E para começar, eu queria que você abrisse lá em Romanos 12, 2. Fala assim, é bem conhecido, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente fala de dopamina, eu vou fazer um resumo mais ou menos do que foi pregado nesses últimos sábados. E tem tudo a ver com o que a Dara falou aqui, que fala que a gente percebe hoje é que a gente vive num mundo que é movido pela dopamina, né? Então, hoje é um mercado financeiro voltado para dopamina. Então, empresas que querem te vender, empresas que querem arrecadar dinheiro. Então, tudo tem a ver com a dopamina hoje, com a sensação de prazer rápido. Eu vou dar uma explicação simples, né, da dopamina em si, porque existe a dopamina que faz bem e a dopamina que faz mal. Então, esse é um neurotransmissor que existe dentro de nós, amém? Então, existe a dopamina fásica e a dopamina tônica. A fásica é aquela rápida, é a que vem em picos, é aquela que o prazer é imediato. Uma novidade, uma surpresa, ela vai te causar esse tipo de dopamina. E a tônica é uma dopamina constante, em níveis baixos. Então, ela acontece com uma motivação baixa e uma regulação de humor. Então, ela é equilibrada. É a dopamina que é comum, que é normal para nós. E a dopamina fásica é a que é ruim, é aquela que vai te viciar, que vai fazer com que você fique viciado naquele prazer imediato. Eu queria colocar um vídeo para vocês, e aí depois disso eu vou decorrer a mensagem. Você provavelmente não tem problema algum em ficar horas navegando nas mídias sociais ou jogando videogame, e farei isso sem perder a concentração. Mas assistir 10 minutos de um vídeo como esse já ia ser bem mais difícil. E ler um livro inteiro, e estudar por 2 horas seguidas sem nenhuma distração. Aí, nem pensar. Você sabe que ler, estudar, se exercitar, começar um negócio ou fazer algo produtivo, como assistir a esse vídeo inteiro, tem muito mais benefícios a longo prazo. Mas você continua preferindo assistir TV, jogar videogame e navegando nas redes sociais. Por quê? Você pode até argumentar que é porque uma atividade é fácil e não requer muitos esforços, enquanto a outra é difícil e precisa de atenção. Mas então por quê? Por que algumas pessoas parecem não ter problemas para fazer essas coisas difíceis? Será que existe uma maneira de facilitar o que é difícil? E para responder essas perguntas, precisamos falar sobre um neurotransmissor, a dopamina. Ela é conhecida como o hormônio do prazer, mas não é exatamente esse o seu papel. Um dos seus papéis é nos fazer desejar coisas, e é esse desejo que nos dá a motivação para fazer o que precisamos fazer. Se uma atividade libera pouca dopamina, tendemos a não querer fazer. Mas se outra atividade libera muita dopamina, sentimos muita vontade de repetir quantas vezes forem possíveis. E o que faz liberar dopamina? Qualquer atividade em que você pode antecipar que haverá uma recompensa potencial. Por exemplo, muita gente, ao passar em frente ao lanche que tanto gosta, já faz o corpo liberar dopamina e sentir prazer. Mas até aí, tudo bem. O grande problema surgiu quando as grandes empresas descobriram esse poder da dopamina. E mesmo você não sabendo, você é, de certa forma, manipulado a usar esses produtos. Seja um sorvete cheio de açúcar e gordura hidrogenada, ou pelos meios digitais como as redes sociais, videogames, filmes adultos ou até mesmo os filmes comuns. Em todos esses casos, prevemos algum tipo de recompensa ao final deles. Até as notificações do celular entram nisso. Ficamos checando nossos telefones, esperando receber algo que nos dê alguma recompensa. E você pode estar se perguntando, mas e daí? Qual realmente é o problema? Em que o excesso de dopamina me prejudica? E para responder a essa pergunta, precisamos falar sobre tolerância. Imagine aquela sua amiga que raramente bebe álcool. Quando ela decide beber, ela fica bêbada muito rápido, certo? Agora, imagine aquele seu amigo beberrão. Para que ele fique tonto, ele precisa beber muito mais, mas muito mais mesmo que sua amiga. O que ele desenvolveu foi uma tolerância maior ao álcool. Ele ficou
menos sensível aos seus efeitos. E algo parecido acontece com a já conhecida dopamina. Resumindo, ao se ter acesso a muita dopamina, seu cérebro se acostuma com esses níveis altos, fazendo com que esses níveis sejam o novo normal. E aqui está o problema, porque muitas das coisas que você precisa fazer não fornecem tanta dopamina, e assim param de te gerar interesse, te deixando com tédio. Então, quanto mais tempo você passou e passa em videogames, mídias sociais ou assistindo a vídeos, mais difícil será para você desfrutar os momentos onde recebemos baixas cargas de dopamina, como estudar ou ler, como já disse, mas também até para momentos simples, mas importantes das nossas vidas, como sentar para conversar, apreciar uma paisagem, tomar um café ou algo do tipo. Ter altas doses de dopamina é uma espécie de intoxicação que não te deixa fazer o que é importante para o longo prazo e que não te deixa aproveitar alguns bons momentos de sua vida. A pergunta que fica é: existe algo que pode ser feito para evitar tudo isso? E a resposta está no jejum de dopamina, que funciona como jejum intermitente feito por várias pessoas. Mas nesse caso, serve para você evitar tudo aquilo que é hiperestimulante. Não sou fã das atitudes extremas, como ficar uma semana sem nada estimulante, mas busque parar por pelo menos um dia por semana de acessar essas fontes de excesso de dopamina, fazendo com que os receptores desse neurotransmissor se recuperem. Então, durante um dia inteiro, você não vai usar a internet, não vai ouvir música, não vai comer comidas processadas e muito calóricas, não vai jogar videogame, assistir TV ou qualquer vídeo de entretenimento. E quanto mais intoxicado você estiver, mais tédio você vai sentir. Então, separe um dia tranquilo, que você possa trocar tudo isso por uma caminhada ao ar livre, tempo para meditação, para refletir sobre seus planos de vida e anotar as ideias que tiver, ler um livro ou estudar alguma matéria que você tenha algum interesse mínimo. Ao fazermos as coisas chamadas de mais entediantes, começamos a sentir prazer em muitas coisas que talvez hoje achemos chatas. Ao fazer isso, seu corpo vai voltar a se acostumar com níveis saudáveis de dopamina no corpo, e você vai conseguir até gostar das atividades que hoje talvez você esteja achando tediosas. Seu corpo passa a usar a dopamina como um motivador para fazer coisas difíceis, não para recompensas. E além disso, com tempo e prática, você poderá até usar essas atividades que liberam muita dopamina como um incentivo para as coisas que realmente te fazem bem no longo prazo. Muitas das coisas que eu faço envolvem pouca liberação de dopamina, como ler livros, estudar, repetir a mesma história centenas de vezes para meu filho, fazer musculação e criar esses vídeos. O que eu faço é que, ao realizar algumas dessas atividades, eu me recompenso de alguma forma. Assim, eu associo atividades difíceis com boas recompensas. Por exemplo, ao ter que montar um roteiro para um vídeo, eu me recompenso com um café mais caro que eu gosto. Ao fazer musculação, às vezes me recompenso com alguma comida do pós-treino que eu goste. É possível tornar as coisas difíceis menos difíceis, mas quando seu cérebro está acostumado com cargas altas de dopamina, ele fica tolerante e passa a achar todas as coisas importantes um tédio. É por isso que evitar esses comportamentos associados à alta liberação de dopamina, fazendo jejum de dopamina, é importante, e posso afirmar, por experiência própria, que vale a pena. Nos tempos atuais, todos somos viciados em dopamina em certa medida, mas depende de você decidir se isso vai fazer de você uma pessoa pior ou melhor. A escolha é sua. Glória a Deus. Quem teve dificuldade de assistir esse vídeo longo? Muita gente, né? Porque a gente está acostumado a vídeos rápidos. 3 segundos, 6 segundos, 10 segundos. Esses são os vídeos que mais são visualizados na internet. Mas como ele é enriquecedor, né? E então a gente vai focar aqui agora nessa dopamina mais perigosa, que é a dopamina fásica. É essa que foi falada aqui.
principal, aquela que vai te tornar um viciado, aquela que vai te fazer pecar e aquela que vai te tirar do caminho do Senhor. Amém? A geração hoje, a nossa geração, ela está acostumada, não só a nossa, mas todos que estão aqui nesse mundo hoje, até os mais velhos hoje são viciados no Facebook. Meu pai e minha mãe são loucos pelo Facebook, pelo Instagram, por comprar coisas na Shopee, na Shein. Então, Tigrinho agora, eu tenho várias experiências de pessoas no meu antigo trabalho que estavam com a conta bancária destruída porque ficaram viciados, né, nesse jogo e estavam devendo muito dinheiro para o banco e estavam pessoas que queriam se suicidar, então já foi indo para níveis maiores emocionais e uma destruição até familiar. Então, quem está nesse mundo atual, ele está sedento por um prazer rápido. Ele quer algo imediatamente. Então, as curtidas, as compras, as distrações e os estímulos têm que lhe dar prazer rápido. Senão, você não vai parar para assistir, você não vai perder o seu tempo fazendo. Nós queremos aquilo que nos faz se sentir bem agora. Então, se for algo que vai te fazer ter um prazer, mas que vai te custar algo, você não vai querer aquilo. Você vai desistir, você vai procrastinar. E isso é uma cilada do diabo na sua vida. Raramente eu vejo pessoas que gostam de fazer exercício físico, né? Eu sou uma dessas pessoas, eu detesto. Por quê? Porque aquilo ali requer esforço, dor, sacrifício. Então, hoje eu consigo ver os frutos do exercício físico, da musculação, eu consigo dormir melhor, eu consigo controlar a minha ansiedade. Mas, quando eu comecei a fazer, aquilo para mim era terrivelmente cansativo, chato, entediante. Eu brigava com meu esposo, eu ficava com cara feia na academia. Por quê? Porque aquilo me custava algo, me tirava da zona de conforto. Não era um prazer imediato, é uma coisa que foi gradativa na minha vida. Amém? Não estou dizendo que hoje eu amo fazer, tá? Mas tá melhor do que antes. A gente tem um abismo no nosso coração e a gente quer tapar esse buraco de qualquer forma. E é aí que entra a brecha para esses prazeres imediatos. Hoje é raro você ver pessoas... Tem um grupo de pessoas que leem livros, mas hoje é muito raro você parar, tirar um tempo para ler um livro, porque hoje a sociedade diz que você tem que estar fazendo alguma coisa. Você tem que estar produzindo algo, você tem que estar fazendo algo para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro existe uma cobrança de que você precisa ser muito bom e que você precisa ser recompensado rapidamente. Você precisa estar no trabalho e se em menos de um ano você for promovido, você tem que mudar de emprego. Se você sai da sua faculdade e você já tem que... você sai do ensino médio, você já tem que entrar logo na faculdade, saber o curso que você tem que fazer. Você tem que se formar e logo fazer um doutorado, um mestrado. Então, nunca o mundo te ensina que você não tem tempo para parar, para aproveitar, para criar e construir algo, né? Você não tem tempo para viver o processo. Você tem que começar a atropelar as coisas. Você não tem tempo para sofrer. Você não quer sofrer. Você quer sempre ser amaciado do sofrimento, sabe? Você quer ser suprido com coisas boas e não quer passar pela dor. É como se a dor não fosse te levar a algum lugar ou construir algo no seu coração. E isso gera vícios. Esse abismo, ele é criado pelas nossas frustrações, pelos nossos medos, pelas nossas falhas, escolhas erradas. E aí, para nos compensarmos, a gente vai buscando formas rápidas para que a gente não tenha tempo para pensar nisso que foi o nosso sofrimento. Né? Quando eu estava, por exemplo, no meu antigo trabalho, eu estava sofrendo muita pressão no trabalho. E o que eu fazia para amenizar aquela dor? Eu ia atrás de uma compensação. Então, eu comprava muita coisa online. Eu comia muito no meu local de trabalho. Então, eu pedia comida, fast food. E aquilo, gradativamente, ia me levando para um buraco, para um abismo. Até um ponto que eu não aguentava mais. Mesmo eu sendo da igreja, mesmo eu sendo pastora, mesmo eu cuidando de pessoas todos os dias. Aquilo foi gradativamente me levando para um buraco. E muitas vezes a gente foca
em pecados morais, né? Só naqueles pecados assim, adultério, coisas que morais, né? Enfim, não vou dar exemplos aqui, mas a gente começa a pecar nessas coisas, são essas coisas que têm roubado o Senhor do nosso coração. São essas coisas, porque esses pecados morais a gente vigia, porque a gente tem medo de ser envergonhado. Muitos, a maioria vigia. Tem uns que nem isso estão vigiando, mas a maioria vigia. Por quê? Porque a gente tem medo de ser envergonhado. A gente tem medo de ser exposto. A gente tem medo do sofrimento, da dor. Então, o que a gente faz? A gente fica caladinho, né? Mas passa o dia inteiro nas redes sociais, consumindo coisas que não devemos. Fazendo coisas escondidas, porque cada vez mais você tem uma informação e você tem informações de tudo, de Bíblia. Hoje, se a pessoa quiser ficar em casa, ela tem acesso a muitas coisas teológicas, a muitas coisas bíblicas, a muitas coisas de Deus, mas ela não tem algo que é bíblico, que é a comunhão. Então, a gente vai nos afastando dessas coisas, escondidos atrás de doenças que hoje também estão sendo diagnosticadas com muita facilidade, ou com a nossa dando desculpa na nossa personalidade, de que somos pessoas mais retraídas. Então a gente esconde muitas coisas, esconde muito desses vícios, esconde muito desse problema nessas desculpas. O diabo usa o nosso próprio corpo para nos aprisionar. A dopamina é algo que ele tem usado para nos aprisionar. E a gente, até então, a gente não tinha parado para pensar nisso, né? A Dara disse que há 1 ano atrás Deus já tinha falado, e tem um vídeo dela no YouTube falando sobre isso. Bem legal o vídeo. E de um tempo para cá, acho que foi de fevereiro para cá, eu não lembro o nome dele, ele fez um post sobre essa dopamina dentro da igreja. E aí foi que algumas pessoas começaram a despertar para estudar sobre isso. E isso é o que tem causado a mornidão na igreja, a frieza espiritual na igreja. Se você for olhar, se você for sondar o seu coração, você vai perceber que em algum desses aspectos você já foi pego. Isso já foi isca para a sua vida. Quando eu estava estudando e pensando em testemunhos para me dar de mim, da minha vida aqui, eu lembrei de várias coisas que tomou meu tempo mais do que o necessário, né? Teve um tempo que eu sempre escrevia sobre filmes, sobre séries. E eu sempre gostei de fazer isso. Só que depois eu comecei a perceber que isso não poderia se tornar um vício na minha vida. Então, chegou uma época que eu não conseguia, eu tinha que ter um filme para assistir, uma série para assistir. Se eu não tivesse aquela série, era como se me faltasse algo. Ou quando a série acabava, quando era uma série muito longa, eu sentia um vazio. Como se eu vivesse parte daquela série. E eu falei, gente, isso não é normal. Ou a série é muito boa, ou eu tô ficando doida. Porque eu senti uma tristeza, porque aquilo tinha acabado. Então essa foi uma época da minha vida que eu tinha muito problema no meu local de trabalho, estava sofrendo muito. E aí, essas coisas que aparentemente não são feias, né, não são erradas para a sociedade, vai nos pegando, vai sendo uma isca do diabo para tirar o nosso coração de Jesus. O evangelho, ele não é só uma mudança externa ou emocional. A conversão genuína, ela vai te trazer essa renovação de mente necessária. Ela vai trazer uma renovação da sua mente, não só do seu comportamento. Ela vai mudar todas as áreas da sua vida. Lá em Efésios 4, do 23 ao 24, fala assim: a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O Espírito Santo, ele vai criar em você um novo homem, uma nova mulher, uma nova mentalidade. E aí, você vai entender que esse é o primeiro passo para que a gente possa vencer. Não é só o jejum, igual aqui fala no vídeo, né? Mas a gente tem uma arma maior que é Jesus, que é esse entendimento através da palavra de Deus, de que nós podemos ser esse novo homem, essa nova mulher com essa mentalidade transformada. Amém? Eu não estou dizendo aqui que assistir uma série é errado, que comer uma boa comida é errado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso não pode ser
maior na nossa vida. Isso não pode tomar ou roubar o nosso coração. E mesmo que a gente negue, em algum momento, a gente deixou que isso tomasse o nosso coração. A gente, em momentos de tristeza, em momentos de solidão, muitos de nós recorremos a essas coisas, a esses prazeres rápidos, mais do que construir um ambiente de adoração, de intimidade com Jesus, que é onde esse vazio vai ser preenchido de verdade. O prazer em Cristo é um fruto de coração regenerado, que entende que Jesus é mais do que um alívio momentâneo. Então, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala dessa mente renovada, quando a gente fala da palavra de Deus e dessa nova mentalidade, a gente começa a compreender as coisas de um aspecto eterno, de um aspecto atemporal. E como foi falado no vídeo, isso não é construído do dia para a noite, isso requer sacrifício, isso requer renúncia. Isso requer tempo. Chegou um tempo na minha vida, principalmente quando eu era nova convertida, que eu só conseguia orar se tivesse música. Quem aqui também já passou por isso? Eu só consigo orar se tiver uma música para começar ali o momento. Então isso, querendo ou não, é um vício no nosso meio. A gente precisa, igual o pastor Nonato nos ensinou aqui na conferência, tirar um tempo para orar, mesmo que seja de forma mecânica. Porque isso vai se tornar natural na nossa vida. Tirar um tempo, fazer igual o cara que não é nem crente aqui do vídeo. Tira um tempo sem música. Começa com um dia sem música, sem nenhum entretenimento. Mas busque o Senhor de verdade. Os grandes avivamentos, os grandes homens de Deus, eles não falavam de forma eloquente. Eles falavam de forma calma, de forma ponderada, para que o entendimento chegasse até o coração das pessoas que estavam escutando. E aí sim Jesus vinha, porque a glória maior é de Deus e quem faz é o Senhor e não somos nós. Quando a gente tem a mente renovada, a gente entende que a busca por Jesus, ela nunca vai ser algo limitado, como os prazeres momentâneos. Ele não vai te dar um pedaço de uma coisa e vai te tomar depois para que você se torne compulsivo por aquilo. Mas ele vai te dar um pedaço e ele vai te dar mais e mais e mais e mais e de forma abundante. Por isso que isso é importante, porque quanto mais você tem de Jesus, mais ele vai te dar. Quanto mais você buscar, mais ele vai te entregar. Ele não é como os prazeres do mundo que ele te dá aquele prazer momentâneo, mas depois você está na lama, no buraco, afundado, desesperado. Cada vez que a gente consome mais do Senhor, mais livre a gente se torna. O que diferencia do vício causado pela dopamina. Porque quanto mais você consome dela, mais falta você vai sentir daquilo e mais você vai querer e menos, cada vez menos aquilo vai te satisfazer até um ponto de que você não vai mais se reconhecer. É assim com o uso de drogas, é assim com a pornografia, é assim com a comida. Então você vai consumir e nunca vai estar satisfeito o suficiente até que aquilo roube a sua vida por completo. Com Jesus é completamente diferente. Quanto mais você consome de Jesus, mais liberdade você vai ter no seu coração, mais livre você vai se sentir, mais você vai se encontrar, você vai saber para o que você nasceu, os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida. Então, por mais distante que isso esteja aparecendo na sua mente hoje, por mais distante que isso esteja na sua vida hoje, é preciso um preço e é preciso posicionamento. E a única coisa que Ele quer que você faça é isso hoje. É um posicionamento, é uma tomada de decisão. E isso vai requerer sacrifício, renúncia, força, fé. E a gente precisa começar a buscar isso nesse tempo. Muitos hoje vão à igreja buscando as mesmas sensações do mundo. E aqui peca tanto quem vem buscando isso, quanto quem dá isso para ser consumido. Então hoje existe, inclusive o texto ele é pastor? João Paulo, eu não conheço ele, mas eu acho que ele é um pastor. Ele fala sobre isso, sobre essa dopamina dentro da igreja, de que se está acontecendo adoração, você precisa estar sentindo algo.
Ou se alguém está orando, você precisa estar sentindo algo. Não, às vezes o mover está acontecendo dentro do seu coração, independente de qualquer movimento seu. Muitas vezes uma abundância de movimento, ou de gritaria, ou de muito caos, isso atrapalha você ouvir o que Deus quer falar para você. E eu não estou aqui criticando o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Eu estou falando que a gente precisa ter inteligência para essas coisas. Perceber o que é real, o que é da carne, o que é das nossas emoções. Nós não estamos mais no tempo de confundir essas coisas. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que já conhecem Jesus há muito tempo e já têm uma experiência com o Senhor. A gente vê hoje muitos crentes indo com o vento de qualquer doutrina. Muitos pastores de igrejas mais simples estão perdendo ovelhas porque uma igreja é melhor, porque uma igreja é maior. E isso não acontece só aqui em Imperatriz. Isso é muito mais comum em São Paulo, no Rio de Janeiro, que uma compete com a outra. Tem igreja que abre o teto, tem igreja que tem perfume. Então, é muita coisa que ofusca aquilo que é realmente necessário dentro da igreja, que é o Espírito Santo. Então, muitas igrejas, elas vêm oferecendo experiências e não um mover do Espírito Santo. Nós estamos consumindo muita experiência e deixando de consumir o Espírito Santo. Muitas pessoas, você vê, sempre quando tem uma conferência, sempre vai lotar. Se for uma conferência, então, conhecida, uma Dunamis, um Descende, que vai ter os melhores pregadores, vai estar lá, já acabou os ingressos, né? Lançou, já acabou no outro dia. Porque muitos vão com essa sensação para buscar isso, para buscar a dopamina que aquilo vai te causar. E é muito bom mesmo, eu amo, eu vou também. A diferença é que qual é a motivação que você está indo? Qual é a motivação que você está indo? Quando na oração de 5 horas da manhã, se vê poucas pessoas. Se vê poucas pessoas, não precisa nem ser 5 horas da manhã, uma oração em qualquer horário que você vê. Se for uma oração, já não vai estar lotado. Por quê? Porque uma oração requer sacrifício. Você não vai estar sendo visto. É um momento ali de intimidade, intimista. Então, muitas pessoas estão vindo para esse local e é por isso que tem muita gente brincando de ser crente no altar. Porque a motivação é uma experiência de púlpito, é uma experiência de estar cantando, é uma experiência de estar servindo, mas poucos com a motivação correta, que é estar buscando Jesus e fazer as coisas para Jesus. Servir a igreja do Senhor porque é para Jesus. Amém? Porque é para Jesus. Nós estamos tão acostumados e acomodados a sermos recompensados, que quando a gente está aqui na igreja, a gente sempre vem em busca de algo de Deus. Não no sentido de coisas espirituais, mas que Ele te dê uma bênção. Se você vir na quarta de milagres, aqui vai estar cheio de gente. E infelizmente, em busca de algo do Senhor, não para dar o seu coração para Deus ou para externar aquilo que está sentindo em relação ao Senhor, mas em busca de uma bênção financeira, em busca de uma bênção, uma cura, em busca de... E aí querem cada vez mais de Deus. E se isso não acontece na vida da pessoa, ela se frustra com Deus. Porque ela quer que aconteça a vontade dela e não a vontade do Senhor. Estamos acostumados a querer que as coisas aconteçam imediatamente e da forma que a gente quer. E não colocamos o controle no Senhor. Não colocamos o controle nas mãos de Deus, que é o dono de todas as coisas. Quando a gente é confrontado e as coisas saem do nosso controle e o nosso ego é esmurrado, a gente sai da igreja. A gente pula de igreja em igreja ou a gente vai para o mundo. Muitas pessoas já passaram pela Aliança Jovem nesses 5 anos. Pela Nova Aliança, eu acredito, pela Assembleia de Deus, muitas pessoas. E na medida que ela é confrontada,
ou por Deus, ou pelo pastor sendo usado por Deus, ela não aceita. Por quê? Porque ela não quer passar por esse confronto. Ela não quer passar pela dor, ela não quer passar pelo sofrimento, ela quer que aconteça aquilo imediatamente, e ela só quer que coisas boas aconteçam. E o evangelho não é assim. Uma pessoa que ela tem a mente voltada para Cristo, ela não se satisfaz mais com as coisas temporárias. A satisfação da pessoa que tem a mente renovada está em Cristo, está na eternidade. Então ela vai ser confrontada, ela pode até ser injustiçada, ela pode ser pisoteada, mas ela vai permanecer firme. Lá em Filipenses 4, do 11 ao 13, fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa pessoa, ela vai sempre buscar o que é eterno. Aqui é um exemplo de uma pessoa que é extremamente madura na fé. Extremamente madura na fé, e ela conhece o Deus que ela tem. E é nesse lugar que a gente tem que chegar essa noite. É aqui que vai começar. Hoje essa noite, Deus está te dando uma oportunidade de começar isso. De começar a ter essa mente de fato renovada. De forma genuína, de forma verdadeira. Para que você tenha esse coração voltado para o eterno e não para aquilo que vai te dar um retorno imediato. As coisas de Deus, elas são construídas. Quando você vai ler na Bíblia, e cada história que tem na Bíblia, você vai percebendo que nada foi fácil para ninguém. Os grandes homens de Deus, o próprio Jesus, teve que passar por um processo doloroso para chegar aonde chegaram. Para viver o que viveram. Para colher o que colheram. Nada. Uma planta que... Eu já dei vários exemplos disso aqui. Quando você planta uma flor, algo, ela não nasce do dia para a noite. Existe um processo a ser vivido. Existe a dor, existe todo um processo que vai forjar você. Um exemplo claro é que quando você começa a comer coisas saudáveis, comida de verdade, quando você for comer uma comida que é artificial, você não vai mais comer ela da mesma forma. Você pode até voltar a comer, mas você nunca mais vai olhar para aquela comida da mesma forma. Quando você come, por exemplo, um hambúrguer artesanal, e você come no Bob's, é completamente diferente. Mas antigamente, antes de ter esse negócio de hambúrguer artesanal, todo mundo ia pro Bob's, pro McDonald's, né? Porque é uma forma de implantar isso. E agora estão implantando outras coisas na sua mente. Então você só vai para esses locais quando, pelo menos eu e meu esposo, quando não tem mais nenhum lugar aberto. Aí eu sou obrigada a ir. Mas aí eu penso em quantas mil calorias tem naquilo. E de todo o sacrifício que foi minha semana na academia. E fora que não é comida de verdade. Né? Não é a diferença de um macarrão feito do zero, assim, tipo aquela vozinha italiana. É completamente diferente de você comer um Nissin Miojo, né? O gosto é completamente diferente. Então, assim é na vida espiritual. Quando você conhece algo eterno, você pode até tentar comer algo que é um tempo limitado ali, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Porque você conhece a verdade da eternidade. E para concluir, eu quero falar que prazer, ele não é pecado. O problema está onde a gente busca esse prazer. Né? Em qual tempo você tem buscado e em que você tem buscado, né? De que forma? Jesus, ele sempre vai satisfazer. É assim que existe resposta para muitas coisas que, humanamente pensando, não tem respostas. Uma mãe que perde um filho. Uma criança que vive sem um pai e a mãe e consegue sobreviver. Então, são coisas que só Jesus
é capaz de conduzir. Que só Jesus é capaz de satisfazer. De só Jesus é capaz de restaurar aquilo. E ele nunca vai te satisfazer com uma dose emocional de dopamina, mas com um rio que sacia eternamente. A dopamina é algo do corpo humano. Deus, Jesus é algo muito além disso. É muito além disso. Então, quando você tem uma mente voltada e você entende que a sua verdadeira liberdade está em Jesus, todo o seu corpo vai entender que a única coisa capaz de te satisfazer e de tirar desse vazio é o próprio Jesus. É esse ser sobrenatural, é esse ser que está acima de todas as coisas. Não há remédio maior para a alma do que olhar para a sua vida hoje e ser grato só por ter vivido. Isso é um testemunho real na minha vida. Eu já passei por muitos psicólogos, muitos tratamentos. E a coisa que mais me cura, a coisa que mais me tira daquela bolha da depressão, dos dias ruins, é olhar ao meu redor e ser grato por tudo aquilo que Jesus me deu. Aquilo começa a invadir o meu coração e eu começo a sair daquele lugar de tristeza, daquele lugar que os problemas físicos, né, os problemas emocionais tentam me levar. E quando eu olho com gratidão, quando eu olho para a provisão de Deus na minha vida, quando eu olho para os lugares de onde Deus me tirou, rapidamente eu sou tirada daquele lugar escuro. E Deus me coloca num ambiente de paz, de refrigério, de calmaria. Isso tudo você só encontra em Jesus. Ele é o único que te transforma e muda sua ótica. Se volte urgentemente para Jesus. E tem uma frase que quando eu estudava essa palavra aqui me veio, foi que o único vício, e o Johnny falou para mim não usar essa palavra vício, mas com Jesus a gente pode usar essa palavra. O único vício que não vai te afundar é o vício em Jesus. É quando você se torna viciado por Ele. Viciado por estar na presença dEle, estar no seu quarto orando junto com Ele, com sua mente, os seus passos, os seus pensamentos voltados para aquilo que é de Jesus. Então é o único vício que vai te tornar cada vez mais livre. Os outros vícios, eles sempre vão te aprisionar. Eles sempre vão te levar para o buraco. Eles sempre vão te levar para um caminho de tristeza, de remorso, de dor e de confusão. Amém? Vamos orar para finalizar o culto? Aleluia. Fique de pé.